Telespectadores do canal 23, grande abraço a todos vocês, grande prazer. Hoje, 12 de novembro, né? Isso. Segunda-feira, 12 de novembro de 2012, estamos aqui para mais uma edição ao vivo do Star News Esporte, o programa esportivo da TV Penapolense, o programa esportivo ao vivo, que pode ter a sua participação através do e-mail contato@canal23.com.br, ou você pode também ligar aqui para os estúdios para deixar uma mensagem 18 3652 4141. Lembrando a vocês, telespectadores e internautas, que o canal 23 está na internet. Você clica na nossa página www.canal23.com.br, clica no ícone Assista ao Vivo. E aí você pode curtir aqui tudo que é falado no Star News Esportes, tudo que é comentado sobre o esporte de Penápolis, da região, para que você fique ligadinho nas notícias quentinhas. E o que aconteceu esse final de semana era previsto. Fluminense é o campeão brasileiro de 2013, tetracampeão brasileiro de 2012, perdão. Tetracampeão brasileiro, já estou indo para 2013. Tetracampeão brasileiro, o Fluminense conseguiu essa façanha, já era esperado, era uma questão de uma, duas rodadas, o Fluminense já ia consagrar campeão. Haja visto a baixa de rendimento que teve o Atlético Mineiro. Vou pedir para o Juan, corta o retorno meu aí, porque senão vai ficar complicado. E tivemos nesse final de semana a rodada em Presidente Prudente, com o jogo Palmeiras e Fluminense. O Palmeiras perdeu para o Fluminense ganhando e o Atlético Mineiro não pontuando, ou pontuando só com um ponto. Tinha que ter ganhado também o jogo para o Fluminense não ter sido campeão antecipado nesta rodada. O Fluminense foi campeão. Isso é um grande abraço para todos os cariocas fluminenses, né, torcedores do tricolor aqui de Penápolis, de toda a nossa região, que né, grande festa, né? Ontem nós tivemos festa para todos os lugares. E hoje comigo aqui novamente, Enio César, depois de uma longa viagem, Enio César de férias, volta aqui para os estúdios do canal 23. Enio. Bom dia Nazi, bom dia aos telespectadores do canal 23. Estivemos aí participando de um congresso, né, a trabalho, não a passeio, apesar de ser em Campos do Jordão, uma cidade turística, mas a trabalho desde terça-feira, retornando no sábado à noite, acompanhando aí a rodada aí do Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B. Desde sexta-feira acompanhei 2 jogos à noite da Série B e também aí os outros resultados aí dos outros campeonatos aí durante o final de semana, para discutir, conversar um pouco, falar um pouco aí dos resultados aí dos campeonatos com os assinantes aí do canal 23. Pois é, esse final de semana então, como nós já dissemos aqui, né, tivemos uma rodada inclusive muito boa do Brasileirão Série A. E o São Paulo, né, que ficou aí com um gostinho de quero mais, né? O Grêmio matou o São Paulo. Mas nós vamos falar daqui a pouco. Resultado normal, né? Nós vamos falar daqui a pouco, do seu São Paulo. Mas isso. Olha, normal não, viu, Enio? Jogou muito bem o Grêmio. Sim, era para ter ido mais, né? Foi só 2-1. Deu um show no São Paulo. Vamos colocar aí, o Jário, os resultados desse final de semana. Vamos ver se você consegue colocar naquela faixa lá que nós passamos para você lá, naquele site. Vamos colocar os resultados do Brasileirão. Tá aí, olha que maravilhas. Atlético Goianiense surpreendeu no sábado o Santos. Todo mundo achava aí que o Santos ia ganhar do Atlético Goianiense. Saiu na frente com o Bruno Rodrigo aos 45 do primeiro tempo de cabeça. Depois o Atlético Goianiense corajosamente e com muita hombridade e dignidade virou o jogo, apesar de estar desclassificado. Diogo Campos aos 40 do segundo tempo e Márcio aos 43 do segundo tempo de pênalti. Outra pedra no caminho do Palmeiras. Outra pedra no caminho do Palmeiras. Porque quem achou que o jogo o Atlético já estava morto, né? Palmeiras é 3 pontos garantido, já não é mais. Já não é mais. Botafogo recebeu a Portuguesa e deixou a Portuguesa com a corda perto do pescoço, já na zona de degola. Bruno Mendes, que veio do Guarani, marcou aos 11 do primeiro tempo. Felipe Gabriel marcou aos 21 do segundo, e Vitor Júnior, ex-Corinthians, marcou aos 44 do segundo tempo. Nesse jogo o Bruno Mendes fez um gol legítimo e foi anulado, dando impedimento, não estava impedido. Um garoto com 6 jogos
6 gols, na verdade ele fez 2 aí, mas um foi anulado. Corinthians recebeu no Pacaembu o embalado Coritiba, né? Coritiba que vinha de ótimos resultados, aí muito elogiado, e o Corinthians descolou uma goleada tremenda, 5-1 em cima do Coritiba, gols de Chicão, Falcão, Fábio Santos, Paulinho, e também depois o David diminuiu, aí nós tivemos Guerreiro e Paulinho de novo. Esse foi o resultado, 5-1 para o Corinthians. Depois o Vasco, já no domingo, às 5 horas da tarde, o Vasco empatou 1-1 com o Atlético Mineiro. Esse jogo, o Ronaldinho Gaúcho marcou o primeiro gol aos pênalti, 26 Mandrake, do primeiro tempo, um pênalti que não existiu. E o Alessandro, aos 10, empatou para o Vasco. Ainda teve um gol anulado no Vasco também. Quando o jogo ainda estava 0-0. Brincadeira. O famosa deixa. Famosa deixa. O Palmeiras perdeu, imprudente, vamos deixar o Jairo fixar a tela lá. O Palmeiras perdeu imprudente por 3-2 para o Fluminense. O Fred e o Maurício Ramos marcou os 2 primeiros gols do Fluminense. Quando todo mundo achava que ia ser uma goleada, Maurício Ramos, quando todo mundo achava que ia ser uma goleada, o Palmeiras fez 2 gols, Barcos e Patrick Vieira. Grêmio venceu o São Paulo por 2-1. Pode subir um pouco mais, Jairo, agora? Um pouquinho mais, Jairo. Subir mais para o Náutico. Isso, o Náutico perdeu para o Flamengo. Muito contestada a derrota do Náutico. Um pênalti também que eles alegam não ter havido, né? O Figueirense empatou com o Sport. O Sport tinha uma grande chance de encostar ali um pouquinho mais na Portuguesa e no Bahia. Ponte Preta venceu o Inter, confirmando a grande fase da Ponte. A Ponte está numa fase. E o Inter também, pelo amor de Deus. E o Inter caiu demais, né? E por fim, o Cruzeiro venceu o Bahia por 3-1. O Bahia terminou o primeiro tempo ganhando de 1-0. E no segundo tempo, aos 8, o Martinúcio fez 2 gols. Inclusive, um dos gols do Martinúcio foi um golaço. É o famoso Martinúcio. O William Magrão fez o último. E era para ser jogador do Palmeiras. O Fluminense atropelou o Palmeiras e levou. E depois acabou indo para o Cruzeiro, não foi bem no Fluminense. E está se destacando aí no Cruzeiro. Vamos passar os gols da rodada, ô Jair, por favor. Colocar os gols da rodada. Botafogo e Portuguesa, e Bruno Mendes abre o placar, 1-0 Fogão. Os donos da casa chegam ao segundo gol no segundo tempo com Felipe Gabriel. E Vitor Júnior fecha. Botafogo 3, Portuguesa 0. Atlético Goianiense, Santos e Bruno Rodrigo abre o placar, 1-0 Peixe. Perto do fim da partida, Diogo Campos deixa tudo igual. E de pênalti, Márcio define. Atlético Goianiense 2, Santos 1. O Pacaembu, Corinthians e Coritiba, pênalti para o Timão. Chicão cobre fácil, 1-0. Com um golaço, Fábio Santos amplia 2-0 Timão. E o Alvinegro queria mais. Paulinho faz o terceiro. David diminui ainda na primeira etapa, 3-1. Depois de bela troca de passes do Corinthians, Danilo manda na medida para Guerreiro fazer 4-1. E quem fecha é Paulinho, Corinthians 5, Coritiba 1. Palmeiras e Fluminense em Presidente Prudente, e Fred abre o placar, 1-0 Tricolor Carioca. Fred tenta cruzar e Maurício Ramos manda para dentro, 2-0 Flu. Barcos diminui, 2-1. Patrick de cabeça deixa tudo igual. Mas Fred faz mais um. Palmeiras 2, Fluminense, campeão brasileiro pela 4ª vez, 3. Grêmio e São Paulo no Olímpico. Bobeira da defesa do Grêmio e pênalti para o Tricolor. Rogério Ceni vai para a bola e faz 1-0 para os paulistas.
Na etapa final, André Lima acerta um belo chute e deixa tudo igual. E Marcelo Moreno de cabeça faz Grêmio classificado para Libertadores 2, São Paulo 1. Vasco e Atlético Mineiro, e neste lance o árbitro marca pênalti para o Galo. Ronaldinho Gaúcho cobre fácil, 1-0. Mas na etapa final, Alexandro deixa tudo igual, Vasco 1, Atlético Mineiro também 1. Náutico e Flamengo em Recife, e tem pênalti para o rubro-negro. Renato faz o único gol do jogo, Flamengo 1-0 para cima do Timbu. A Ponte Preta recebeu no Moisés Lucarelli o Internacional e venceu por 1-0 com gol de Roger. Figueirense e Sport, e Gilberto abre o placar, 1-0 Leão. Júlio César marca, mas termina assim, Figueirense rebaixado 1, Sport também 1. Cruzeiro e Bahia Independência, e Fael abre o placar, 1-0 tricolor baiano. Martinúcio no segundo tempo deixa tudo igual. Com um golaço, Martinúcio coloca a Raposa na frente, 2-1. E com mais um golaço, mas agora de William Magrão, o Cruzeiro vence 3-1 para cima do tricolor de aço. Opa, voltamos, tava limpando o óculos aqui e você viu aí os gols da rodada, e agora nós vamos falar de jogo por jogo aqui do Brasileirão da Série A. Só passando para vocês aqui uma informação, deixa eu abrir aqui nossa internet de informações aqui. Nós estamos tendo um jogo de futsal e o jogo já acabou. O Brasil venceu a equipe do Panamá e está nas quartas de final do Campeonato Mundial de Futsal que está sendo realizado. Vamos ver em que cidade, hein? Que país? Tailândia. É isso mesmo. O Brasil venceu por 16-0. Brasil 16, Panamá 0. Parece. Os outros resultados, né? Vamos passar aqui os outros resultados. Brasil e Panamá. Está tendo agora Sérvia e Argentina, 12 horas horário de Brasília. Vai começar a Sérvia e a Argentina, e a Rússia também já jogou com a República Tcheca. A Itália já tinha ganhado do Egito de 5-1. Colômbia venceu o Irã por 2-1. Espanha venceu a Tailândia por 7-1. Os donos da casa estão fora. A Ucrânia venceu o Japão por 6-3. E Portugal venceu o Paraguai por 4-1. A Rússia deve passar a República Tcheca com facilidade. Vamos dar uma olhada aqui se a gente pega. Se a gente pega aqui alguma coisa da Rússia, se já acabou aqui alguma coisa da Rússia. Vamos lá. Está jogando ainda. Está jogando ainda. A Rússia ainda está jogando. Isso. Nós vamos ver se até o final aqui do Star News Sport da segunda-feira a gente consegue ver a Rússia. Enio, Brasileirão Série A, Atlético Goianiense surpreendeu o Santos. Enio, eu vou dizer uma coisa a você e ao telespectador, ao internauta que nos acompanha aqui no canal 23. Incrível o Campeonato Brasileiro. Todo mundo fala que o Campeonato Europeu é o mais forte, que o Campeonato Europeu detém aí a força dos melhores jogadores do mundo, mas não tem campeonato tão equilibrado quanto o Campeonato Brasileiro, onde você vê um timaço, que é o Santos, né, campeão da penúltima Libertadores. Da penúltima, né? A última foi o Corinthians. Isso, a última foi o campeão da penúltima Libertadores. Um timaço com o maior jogador do Brasil, o Neymar, que foi jogar contra o Cruzeiro, meteu 4 gols, saiu aplaudido. 3 gols e passa para 1. Isso. Saiu aplaudido do Estádio Independência, da arena do Estádio Independência. E veio o último colocado, o Atlético Goianiense, que já não tem pretensões mais alguma no Campeonato Brasileiro, e ganha do Santos de 2-1. Na verdade, os torneios europeus, eles podem ser os mais milionários, os times que têm mais dinheiro, como o Manchester, como o Real, como o Barcelona, Chelsea, mas não é os mais disputados. Se você pega a Espanha, por exemplo, só tem 2 times. É o Barcelona e o Real que disputam o torneio, o restante fica lá 20 pontos atrás.
Você pega na Inglaterra também fica ali monopolizado entre Chelsea e Manchester City hoje, que chegou agora, nem disputava nada. Liverpool caiu muito, Arsenal também. Então a Itália também se mantém ali entre a Juventus e a Inter, né? Que o Milan também está muito mal. Então não tem. Nos torneios aí você vê 2, 3, no máximo 4 times aí. Na Alemanha é só o Bayern e o Borussia Dortmund lá que chegou agora também e foi bicampeão. Não tem também. Na Itália esse ano o Napoli também. A Juve, a Inter e o Napoli. Mas o resto não tem mais nada. Então agora no Brasil não. No Brasil quando começa o campeonato de 20 clubes, geralmente com 8 clubes aí com chance de ser campeão. 8, 9. Então a diferença é muito grande. Tudo bem, esse campeonato houve uma discrepância, o Fluminense disparou, conseguiu ser campeão aí com 3 rodadas e tal de antecedência, mas ainda é um campeonato disputado. Ainda estão se disputando aí, brigando aí Grêmio e Atlético para ver quem é segundo, para ir direto para a Libertadores, não para a pré-Libertadores. O São Paulo ainda tem uma margem aí com o Botafogo, uma chance de alcançar o São Paulo essa 4ª vaga aí da pré-Libertadores, ainda 5 pontos na frente do São Paulo, mas tem uma chance. Lá embaixo uma briga ferrenha para ser rebaixado, quer dizer, é um campeonato atrativo. E quando você pega um Santos, que já não tinha mais nada também, o campeonato para ele já não havia mais interesse, e o Atlético Goiás já rebaixado, você imagina que pela categoria do Santos, como você disse, pela presença do Neymar em campo, o jogo seria fácil para o Santos e acabou não sendo. No final do jogo o Atlético Goiás conseguiu virar com um gol e um pênalti no finalzinho. Você comentou agora do Botafogo, o Botafogo que venceu a Portuguesa por 3-0, Bruno Mendes voltou a marcar. Isso. Parece que vai se transformar em uma das figuras mais promissoras aí dos atacantes brasileiros para o próximo ano de 2013. Venceu por 3-0, ficou a 5 pontos do São Paulo e deixou a Portuguesa numa situação delicada, né? A Portuguesa, os jogos que faltam a Portuguesa, os 3 últimos jogos da Portuguesa são muito difíceis. A Portuguesa vai ter muita dificuldade para conseguir vencer uma dessas 3 partidas e fugir do rebaixamento. A Portuguesa está em mais lençóis. O próximo jogo da Portuguesa é contra o Grêmio, aqui em São Paulo, mas o Grêmio vem para disputar e conquistar essa 2ª vaga, efetivar que hoje o Grêmio é o 2º colocado na classificação. O Grêmio vem para consolidar essa 2ª vaga e conseguir a classificação direta para Libertadores. E a Portuguesa vai ter muita dificuldade nesse jogo. Eu acho que a Portuguesa não vence o Grêmio, pelo que o Grêmio vem jogando de bola, muito bem dirigido pelo Luxemburgo e com um elenco excelente. O Grêmio tem um elenco excelente, um banco excelente, jogadores do banco do Grêmio que jogariam como titular em qualquer outra equipe da Série A. Então eu acredito que o Grêmio vai consolidar, vai dificultar, deve ganhar a Portuguesa esse final de semana aqui mesmo em São Paulo, jogando a Portuguesa mais pro buraco. Eu acho que é mais fácil o Sport sair e o Bahia e a Portuguesa e o Palmeiras cair. Infelizmente o futebol paulista. Bom, vamos só fazer uma passada aqui. Os próximos jogos do Santos. O Santos recebe o Figueirense em casa no dia 17. O jogo que é no morto, sábado, né? às 7h30 da noite. O Figueirense já rebaixado e o Santos sem mais chance nenhuma. Depois o Santos sai para enfrentar o Corinthians no Pacaembu, também na penúltima rodada. E por fim enfrenta em casa o Palmeiras. Né? O Português. Figueirense, vamos pegar. Não, perdão. O Atlético Goianiense, né, por ordem dos times que nós já falamos dos resultados. Atlético Goianiense, ele no próximo final de semana joga. Vamos deixar isso daí para frente, porque senão vamos ficar. Né? Joga fora de casa contra o Atlético Mineiro. Depois ele enfrenta. Continua fora de casa contra o Palmeiras. E na última rodada ele recebe o Bahia. Depois o Botafogo, que é importante estar com o São Paulo na busca, pega o Sport Recife, próximo jogo. Jogo duro, Botafogo. Jogo difícil. Depois o Botafogo recebe em casa o Atlético Mineiro, também jogo duro. Isso. Né? E o Botafogo, por fim, faz o clássico contra o Flamengo no Engenhão. A Portuguesa enfrenta o Grêmio em casa, próxima rodada, depois sai para enfrentar o Inter, quer dizer, pega 2 gaúchos pela frente, e por fim a Portuguesa recebe a Ponte em casa na última rodada, que aí eu acho que vai ser mais ou menos um jogo de comadre. Mas às vezes nesse resultado com a Ponte nem vai dar mais chance para a Portuguesa. Pode ser. Vamos aguardar. Bom, vamos continuar aqui. O Corinthians recebeu o Coritiba
No Pacaembu, Curitiba, que vinha embaladíssimo, né? Acabou perdendo para o Corinthians de 5-1. Eu acho que é um resultado, apesar de elástico, até que normal. Porque dois times que não almejam nada. Na verdade o Corinthians jogou muito bem. O Corinthians vem preparando o time para disputar o Mundial no Japão. Só não está jogando com o Emerson Sheik porque está contundido, mas a vontade do Tite era aproveitá-lo. Ele já voltou aos treinos, só que ainda era recente para colocar como titular, então o Tite resolveu, mas o Emerson deve jogar o próximo jogo do Corinthians. E o Tite está colocando todos os titulares para preparar. Quer dizer, o Corinthians está com a tranquilidade de fazer treinos de luxo, jogando contra times competitivos. O Curitiba é um time extremamente competitivo, um time muito bom. E o resultado assim é bastante elástico, por ser o Curitiba, é um resultado elástico, 5-1. Mas foi uma bela apresentação do Corinthians. O Corinthians jogou muito bem. Eu estava assistindo o programa Bem Amigos da Sport TV e o Luiz Roberto era um dos convidados. Geralmente ele apresenta quando o Galvão não apresenta o programa. Luiz Roberto, um dos convidados, falou que o Corinthians está fazendo treinos de luxo. Né? Só 30 mil pessoas, no mínimo 30 mil pessoas para assistir os treinos do Corinthians. Mas está sendo uma oportunidade que o Tite está aproveitando muito bem. O Corinthians está aproveitando muito bem de disputar esses últimos jogos com o time titular, sem poupar ninguém, para realmente treinar o time, para realmente chegar lá, pão de bala. Corinthians vai a semana, dia 18, no domingo, vai a Porto Alegre. Depois recebe, Inter, né? Depois faz um contra o Inter, isso. Depois faz um clássico contra o Santos e um clássico contra o São Paulo. Isso. Tá? Contra o São Paulo eu acredito que não deva jogar com o time titular. Contra o São Paulo eu acredito que eles devam pôr o time já reserva, porque já está muito próximo do Mundial. O Corinthians não deve, eu acredito que não deva forçar, o Corinthians não deve jogar. Penso eu que não vai jogar com o time titular contra o São Paulo. Eu acho que vai, né? Vamos aguardar. Eu acho que vai. Que dia que é esse jogo? Dia 2 de dezembro. Então, que dia que é o Mundial? Começa dia 8. Dia 8? Pode ser que você tenha. Para quem vai viajar para o Japão, fuso horário e tudo, eu acredito que o Corinthians não vai jogar com o time titular. O pessoal da nossa produção vai pegar já o dia que começa o Mundial. Que em dezembro nós sabemos, técnica, nós precisamos saber o dia de dezembro que começa. Os jogos do Corinthians nós já falamos, os jogos do Curitiba. O Curitiba, ele vai fazer o próximo jogo, vamos ver aqui na tabela, vamos localizar o Curitiba aqui na tabela, gente. Curitiba recebe o Vasco em casa, depois o Curitiba sai para enfrentar o Cruzeiro, certo? E faz o último jogo em casa contra o Figueirense. Esses são os jogos do Curitiba. Vamos para mais resultados aqui do Brasileirão. O Vasco e o Atlético, mas meteram a mão no Vasco largado nesse jogo, né? Como diz o jargão popular. Meteram a mão largado, anularam o gol legítimo. Mas a arbitragem está muito ruim, né, Lazinho? A arbitragem do Brasileirão, do futebol brasileiro, está horrível, está muito. Falhas uma atrás da outra, erros absurdos. Está difícil, muito complicado. Na tabela, o Vasco, próxima rodada, vamos ver aqui, vai jogar contra o Curitiba. No Couto Pereira. Isso, já falou. Depois o Vasco enfrenta em casa o Flamengo no Clássico. E depois Clássico. Depois Clássico contra o Fluminense na última rodada. Já o time do Atlético Mineiro, Atlético de Minas, joga em casa contra o Atlético Goianiense. Depois sai para enfrentar o Botafogo no Rio. E logo após recebe em casa o time do Cruzeiro no Clássico. Esses são os jogos do Atlético. O Palmeiras, vamos deixar falar desse jogo por fim. Grêmio 2, São Paulo 1. Enio, eu assisti ontem. Vocês sabem que quem tem Campeonato Brasileiro é a Sky, né? É a Sky que compra os direitos, né? Os canais Globosat. E você tem o mosaico de jogos. Então em cada horário você põe no canal 133 da Sky e você assiste os 4 jogos simultâneos na TV. E eu assisti todos os jogos simultâneos. Tanto das 4 horas da tarde, tanto do sábado, quanto das 5 horas, quanto das 7h30 da noite. E o São Paulo simplesmente tomou um bora-bora de bola. E se não fosse o Rogério Ceni, meu amigo,
Eu não assisti esse jogo, assisti integralmente o jogo do Palmeiras. Foi o jogo que passou na TV aberta, nas duas Globo que eu tenho, né? Tanto a Globo de São Paulo como a Globo do Rio, e também na Bandeirantes. Então eu não assisti o jogo de São Paulo, só vi os melhores momentos do primeiro tempo, onde o Grêmio foi bem melhor e saiu perdendo. E depois do segundo tempo o Grêmio acabou conseguindo virar no final do jogo, já aos 40 minutos, com um gol de cabeça do Marcelo Moreno. Resultado normal, natural, o Grêmio é muito forte, jogando no Olímpico, né? E o elenco do Grêmio é muito forte. O Rogério Ceni, inclusive, saiu dizendo que se o São Paulo cruzar com o Grêmio na Sul-Americana, o Grêmio está melhor para passar para a final. Então vamos torcer para o Milionários quinta-feira. Tá certo. Torcer o Milionários da Colômbia quinta-feira, porque pegar o Grêmio aí nessa parada aí vai ser difícil. Vai ser complicado. Os próximos jogos do Grêmio, a Portuguesa. O Grêmio enfrenta a Portuguesa no Canindé. Isso. Depois, ainda fora de casa, vai a Santa Catarina enfrentar o Figueirense. E, final, e na última rodada recebe o Inter no Clássico. Isso. Que deve ser o último jogo do Olímpico. No Olímpico. Deve ser o último jogo do Olímpico, para depois a Arena Nova do Grêmio já está quase pronta. São Paulo recebe o Náutico em casa, sai depois para jogar contra a Ponte em Campinas e por fim o São Paulo faz um clássico contra o Corinthians, então, mas comando do jogo de São Paulo. Esses jogos do São Paulo eu acredito serem mais fáceis do que o Botafogo. Os jogos do Botafogo são bem mais complicados. E apesar da gordura que o São Paulo tem de 5 pontos na frente do Botafogo, o São Paulo vai ficar com essa quarta vaga em função desses jogos aí. Eu acredito que o São Paulo tem uma tabela mais fácil e acredito que o Corinthians não deva jogar com o time titular no dia 2 de dezembro contra o São Paulo. Flamengo ganhou de 1 a 0 do Náutico, nós até falamos que o pênalti inexistente, arrumado, né? Figueirense e Sport, o Sport empatou por 1 a 1, né? Vamos pegar aqui o Náutico e o Flamengo, a gente está na zona de conforto, né? Agora o Figueirense, o Sport conseguiu o empate. O Sport abriu. O Figueirense está rebaixado também, vamos deixar o Figueirense para lá. O Sport abriu, né, um pouquinho aí a vantagem dele em cima do Palmeiras, 4 pontos, quer dizer, o Palmeiras perdeu e o Sport empatou. Aí o Sport nos próximos jogos recebe em casa o Botafogo do Rio, recebe em casa o Fluminense. Jogo duro para os dois. O Fluminense já campeão. Um clássico com o Náutico na última rodada. Isso. Né? Quer dizer, a vida do Sport até parece um pouco mais confortável, fácil, né? Isso, do que a portuguesa. Tá certo. Vamos aqui para o próximo confronto. O Figueirense já caiu, então não importa mais. Isso. Ponte Preta venceu o Inter por 1 a 0, mas também os dois times estão tranquilos. Isso. Cruzeiro venceu o Bahia por 3 a 1. O Bahia perdeu para o Cruzeiro. Até achei que o Bahia ia ganhar ou empatar esse jogo. Eu achei também. Bahia recebe a Ponte em casa na próxima rodada. Recebe em casa também o Náutico na próxima rodada. E no último confronto vai a Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense. A tabela do Bahia é bem mais tranquila. Por isso que eu acho que pela tabela do Bahia, pela tabela do Sport, pela tabela da Portuguesa e pela situação do Palmeiras, eu acho que cai Palmeiras e Portuguesa e sai Sport e Bahia. Pode pôr a classificação depois dessa rodada, Juan? Classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Depois dessa rodada, 35ª rodada, né? Depois da 35ª rodada, onde nós acompanhamos os resultados, agora nós vamos colocar a classificação. Fluminense campeão. Nós vamos voltar para falar do Palmeiras e Fluminense ainda, viu? Pode esperar aí quem está esperando. Tem música do Fluminense? Conseguiu baixar aí, ô Juan? Tem até a marcha fúnebre. Por que marcha fúnebre? Essa não entendi. É do Palmeiras. Ah, do Palmeiras. Não, aí não. Aí não, ainda está cedo. Não, vamos parar com isso. Fluminense 76 pontos, Grêmio 66. Já assumiu o segundo lugar. E pelo jeito que o Grêmio está jogando, acho que vai permanecer em segundo. Viu? Também acho. Eu acho que não perde essa segunda colocação, não. Grêmio deve ser o segundo colocado, porque o Atlético Mineiro tem caído muito de rendimento, está com 65 pontos, São Paulo 59. Inclusive eu acho que não vai mudar isso aí, vai ficar desse jeito. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Não vai. Botafogo 54, Corinthians 53, Vasco 51, Inter 51, Flamengo 47, Cruzeiro, Ponte, Santos 46,
Náutico Coritiba 4-5. Aí vem a zona de desconforto, que é o pega pra mãe, né? Onde a mãe chora, onde o filho chora, a mãe não vê, né? Como diz o outro. Portuguesa 40, Bahia 40. E o Sport já encostou, uma vitória, ele já fica, inclusive, em 15º colocado, porque o Sport está com 37, mas está com o mesmo número de vitórias. Se ele ganhar, a Portuguesa e o Bahia perder, ele fica com 40, com mas com 10 vitórias. Ele passa a Portuguesa e o Bahia. O Palmeiras, que me desculpem os palmeirenses, meu amigo Carlinho Valente, André Arci do Jornal Diário. Arci do Diário, que me perdoe os fanáticos palmeirenses, meus amigos do peito, Marcão Moreira, Nilson Moreira, né, o presidente do CAP, me perdoe os nossos amigos palmeirenses. Benê da PAI, presidente da PAI, Benê. Nossa, tem bastante, hein? Tem bastante. Nossos amigos, muitos palmeirenses. Que me perdoem os palmeirenses, mas o Palmeiras, para mim, já está na segunda divisão. Por enquanto é virtual rebaixado, mas ainda matematicamente tem chance. Figueirense tem 30 está rebaixado, matematicamente pontos, já está rebaixado, e o Atlético Mineiro já está rebaixado. Isso. Agora sim, vamos para o estúdio e vamos falar do jogo Palmeiras 2, Fluminense 3. Elio, um jogaço. Eu achei que o Fluminense ia matar a fatura, ia estar tranquilo. De repente o Palmeiras conseguiu se superar. O Fluminense sempre tem esses apagões, né? Já teve esses apagões aí nos últimos jogos. E contra o Atlético Mineiro também, empatou no fim. Foi uma coisa meio estranha, né? Mas na verdade, assim, estava muito calor em Prudente. E o Fred... É o cara que ainda desequilibra, é o cara que não é chamado para a seleção. Existe um problema entre ele... Pode pôr o hino do Fluminense. Entre ele e o Mano Menezes. Põe o logo do Fluminense aí, viu? Entre ele e o Mano Menezes existe algum problema, né? E o Mano, apesar de dizer que não, mas diz que não tem problema, não convoca o cara. Então, baixa um pouquinho, viu, Mano? Pode deixar muito alto. Problema... Se quiser, bota o logo do Fluminense aqui atrás da gente. O logo do campeão brasileiro de 2012. Merecidamente. Fluminense tetracampeão brasileiro. Um grande abraço a toda a torcida tricolor. Especial ao Carioca, né? Trabalhou com a gente na campanha aí do próximo prefeito de Penápolis, Zé de Oliveira. Carioca, Fluminense roxo, né? Tricolor roxo do Rio de Janeiro. Então um abraço aí ao... Como é que é? Neilson, famoso Carioca. Mas voltando ao jogo, Nazi, muito quente, muito calor em Prudente. Os jogadores sentiram bastante, umidade relativa do ar de 50%, ou seja, muito difícil para respirar. Teve o tempo técnico no primeiro tempo mais do que necessário. No segundo tempo, eu percebi que o juiz consulta o Fred antes de começar o segundo tempo, se queria a parada técnica. E aí o Fred fala para ele, o juiz consulta o Marcos Assunção, e o Marcos Assunção diz que não queria parada técnica. É lógico, o Palmeiras estava perdendo 1 a 0, eles não queriam perder parada técnica para esfriar o jogo, né? Sobe um pouquinho o símbolo, viu, mano? Isso. Mais. Aí. Mas o Palmeiras, Nazi, é assim. Eu estive vendo a entrevista do Gilson Klein no final do jogo. Se você observar os 90 minutos, o Palmeiras não fez um bom jogo. O Palmeiras vinha jogando bem. O Fluminense teve 2 chances com o Fred, uma bola de cabeça e uma bola na trave. Mas o Palmeiras também criou algumas chances. O Palmeiras tinha até um certo domínio do jogo. Aí teve aquela contusão do Henrique. Aquilo ali abalou um pouco o time, porque o Henrique é uma liderança do time. Entrou aquele paraguaio que já é mais fraco. E aí então, no final dos 10 minutos do primeiro tempo, dos 35 aos 45, o Fluminense dominou um pouco as ações. E o grande problema do Palmeiras foi deixar o Fluminense ficar tocando bola. E o Fluminense ficava tocando bola, para lá, para cá, Thiago Neves, Carlinhos lateral esquerda, vinha pro Bruno, passava ali, voltava. E Jean, e toca, e vai, e vem. E nesse troca de passe, onde o Palmeiras assistia, o Jean deu um belo passe pro Ayrton Nem. O Ayrton Nem finalizou, a bola, o goleiro do Bruno conseguiu defender do Palmeiras, mas aí o Fred, com a sua colocação, experiência da área, fez 1 a 0. Um gol. Gol sempre é bom marcar, né? Não tem hora para marcar gol, mas marcar o gol aos 45, 46 minutos, 47 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo, leva o desespero do vestiário do Palmeiras. O bate-papo do vestiário do Palmeiras passou a ser outro intervalo. O Palmeiras já vem com uma substituição que entrou errado, na verdade, né? Entrou tentando
atacante com Obina, mas não funcionou. Então o Palmeiras vem com o Michael Leite ali aberto para tentar mais velocidade. O Palmeiras melhora, vai para cima do Fluminense, entra o Luan, tira o Marcos Assunção, entra o Luan, vai para o ataque, consegue fazer, depois do Fluminense ter feito 2-0 um gol contra, o Palmeiras vai para frente, consegue empatar o jogo, fazer 2-2, e aí o jogo ficou aberto, Nazinho. O jogo ficou aberto, podia tanto o Palmeiras ser 3-2 como o Fluminense, você sentia isso, que os times iam para o ataque, quando perdia a bola, o outro time saía, você via que os caras não conseguiam voltar, não tinham fôlego. Meio campo, né? Não teve meio campo. Os caras não tinham fôlego, tanto do Fluminense quanto do Palmeiras. Ficavam parados. O Thiago Neves estava morto em campo, o Rafael Santos estava morto em campo. Os caras estavam parados, não voltavam. E os caras do Palmeiras também estavam. Aquele Patrick Vieira estava morto em campo. Eles não voltavam a marcar. Então o time vinha ali e aí a chance era dos dois. E o Palmeiras teve chance de virar, inclusive com o próprio Maurício Ramos. Tá, né? O cara jogou mal com o Botafogo, falhou, fez aquele gol contra ontem, teve a chance de fazer a redenção, de fazer 3-2 e não conseguiu. O goleiro do Diego Cavalieri fez uma excelente defesa, aliás, para mim, o melhor goleiro do campeonato, se não, como diz os próprios jogadores do Fluminense, o melhor jogador do campeonato. O Diego Cavalieri conseguiu fazer aquela defesa e no finalzinho, o Fred novamente apareceu, o artilheiro, o cara que realmente a posição na área, um passe do Jean, um assistente do Jean, fez 3-2, finalizando o jogo, garantindo a vitória, o título antecipado e praticamente o rebaixamento do Palmeiras. Para você ter uma ideia, o Palmeiras poder classificar ainda, para ele sair dessa zona de conforto, mais dele. Ele tem que ganhar os 3 jogos. E Sport, Portuguesa e Bahia não pode vencer mais nenhum jogo. Quer dizer, é uma tarefa... Não, o Bahia e a Portuguesa não podem mais. O Sport ainda o Palmeiras tem chance, mesmo se o Sport vencer. O Bahia e a Portuguesa não. Se o Bahia e a Portuguesa vencerem um dos 3 jogos, tanto o Bahia quanto a Portuguesa, mesmo que o Palmeiras ganhe os 3 jogos, ele está rebaixado. Como o Sport, a diferença do Palmeiras é apenas 4 pontos, o Palmeiras ainda tem chance. Mesmo que o Sport ganhando uma, o Palmeiras ainda tem chance. Mas está muito difícil, agora ficou bastante complicado. E aí, o que deve fazer para 2013 o Palmeiras? O Palmeiras tem um problema muito grave, né? Muito sério para resolver. Primeiro, ele provavelmente disputará a Série B do Brasileiro, mas também disputará a Libertadores. O que fazer? Montar um belo time para disputar a Libertadores e vencer a Libertadores, ou entrar para ganhar a Libertadores, e depois esse mesmo time disputar a Série B e subir para a Série A, voltar para a Série A, ou montar um time mediano apenas para participar da Libertadores e esse time mediano disputar a Série B e também tentar ir subir para a Série A. Eu acho que o compromisso do Palmeiras é voltar para a Série A. Eu acho que a Libertadores não deve ser um compromisso. Mas o César Sampaio tinha dito a semana retrasada, Nazinho, depois do empate contra o Botafogo, semana passada, dizendo o seguinte, que o Palmeiras terá muita dificuldade em contratar jogadores só para a Libertadores. O jogador não vai querer disputar a Libertadores e depois disputar a Série B do Brasileiro. Também não vai querer fazer contrato só para disputar a Libertadores. Então o Palmeiras vai ter muita dificuldade. Mas eu acho que o Palmeiras vai ter que montar o time para a Série B do Brasileiro. Né? Aí a Libertadores vai só participar. Você acha que só participa? Aurélio, pelo que eu percebo hoje, como está o futebol, no mundo, principalmente aqui no Brasil, aqui na América, eu acho que dá para montar um time pensando no Brasileiro da Série B, desde que bem montado, que dê uma estrutura para o técnico já começar a fazer essa montagem, já contratar os jogadores certos, já mandar embora os medalhões que, sabe, se encerra o contrato dos medalhões, dependendo da multa rescisória. Eu acho que ele pode montar um bom time para a Série B e ainda conseguir bom resultado na Libertadores com o mesmo time. Ele precisa ter a noção de montar um bom elenco para a Série B. Se ele montar um bom elenco para a Série B, ele vai ter o time que dispute a Libertadores e a Série B. Com mentalidade de Série B. Não precisa montar um elenco com mentalidade de Série A. Sim. O Corinthians, quando foi para a Série B, eu lembro, ele caiu para a Série B, mas no mesmo ano, no próximo ano, ele foi vice-campeão da Copa do Brasil. Já na Série B, disputando a Série B, ele foi vice-campeão da Copa do Brasil. Ele perdeu para o Sport de Recife.
um jogo em Recife. O Corinthians tinha ganhado aqui em São Paulo e perdeu o Sport lá no jogo em Recife. Eu entendo que o Palmeiras deve fazer isso. Deve montar um bom elenco para a Série B, só pensando em Série B. É um time, disputa a Libertadores, um time mais aguerrido, mais competitivo, né? Que eu acho que encaixa, inclusive, viu, Enio? Eu acho que encaixa mais com a mentalidade de uma Libertadores. Verdade. Eu acho que a Série B do Brasileirão, desde que você monte um time competitivo, ele encaixa mais com a mentalidade da Libertadores do que uma Série A do Brasileirão. Verdade. A Série A do Brasileirão ainda existe algumas proteções para os jogadores que na América não tem. Na América do Sul não tem. E a Série B já é mais pegada. Então tem uma identidade com o Brasileirão melhor. Pode tirar já a música do Fluminense, o Juan, e vamos sair já. Não, vamos sair para o intervalo. Vamos sair para o intervalo, a gente volta no segundo bloco com a rodada também emocionante do Brasileirão da Série B, com tudo que aconteceu na Série C também. Hoje nós vamos abordar a Série C, Oeste de Itápolis, clube quase que vizinho aqui de Penápolis, 100 e poucos quilômetros aqui de Penápolis, Oeste de Itápolis, conseguiu o acesso para a Série B do Brasileirão. Vamos falar da Série C, vamos também falar da Copa Paulista, vamos falar também dos últimos resultados do Mundial. O Brasil venceu o Panamá 16-0 no Mundial de Futsal e está nas quartas de finais. Tá certo? Tudo isso para você logo após o intervalo comercial. Espero que voltamos já já. No Brasil, existem vários municípios com risco de epidemia de dengue. Por meio do SUS, milhares de agentes de saúde, treinados como eu, estão nas ruas para o combate. Mas isso de nada adianta se você não participar. Faça a sua parte. Toda hora é a hora de combater a dengue. Cuide da sua casa, fale com seus vizinhos e receba bem os agentes de saúde. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Drogaria do Laranja, a drogaria da família completa 20 anos e quem ganhou o presente é você. Além de perfumarias e genéricos, temos ainda remédios gratuitos pelo programa da Farmácia Popular do Brasil. E olha só, que presentão de aniversário especial a Drogaria do Laranja preparou para você. Sabonete íntimo Dermacite 200 ml nas fragrâncias Delicata e Femina por apenas R$ 17,90 à vista cada. Complexo vitamínico Farmaton com 30 cápsulas para você que anda meio cansado, desanimado, com estresse do dia a dia por apenas R$ 43,90 à vista cada. E tem mais. 3 lojas para melhor atender você. Avenida Ossim 150, Avenida Luiz Osório 495 e Avenida Antônio Veronese 521A. Quer mais? Disque Remédios 24 horas. Ligou, chegou, das 7 da manhã até a meia-noite. 3652-3016. Drogaria do Laranja. O nosso presente é ter você aqui. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Pamplona Usina de Negócios possui há 26 anos o compromisso de um atendimento eficiente e personalizado, facilitando assim a vida de todos os seus clientes. Uma empresa polivalente que agrega serviços de administração empresarial, além de assessoria e consultoria nas áreas jurídica, trabalhista e tributária. Pamplona Usina de Negócios é sua principal parceira na hora de atingir suas metas com confiança, precisão e eficiência que você procura. Pamplona Usina de Negócios,
Avenida Cunha Sintra 452, Penápolis. Telefone 3652-2977. Você sabia que dentro da cidade de Penápolis existe um dos mais completos e belos clubes do Brasil? Isso mesmo, e esse clube tem nome e sobrenome. Clube de Campo Lago Azul. Em local privilegiado, atende seus associados com o que há de melhor em estrutura social e esportiva. Com mini campo de futebol, vôlei de praia, cancha de bocha, academia e, para relaxar, uma sauna completa. Um lindo lago para banho e pesca, piscinas, quiosques equipados para você e sua família desfrutar horas de descanso e lazer. Um salão social que atende eventos e festas com segurança e conforto. E tem mais, um bar interno que atende todas as necessidades dos sócios, com refeições e estrutura para sua festa e churrasco. Clube de Campo Lago Azul, o clube da família. Emprega aqui. Está procurando emprego? Emprega aqui. Está procurando empregado? Emprega aqui. Onde o seu emprego acontece. Rua Fernando Ribeiro de Barros, 280. Telefone 3653-7920. Estamos de volta, Star News Esportes, terceiro bloco. Falamos bastante do Brasileirão da Série A no primeiro bloco, o Fluminense já campeão e Palmeiras, o próximo virtual rebaixado. Agora acho que não tem mais jeito, o Palmeiras realmente vai cair para a segunda divisão. Aqui no intervalo comercial eu estava conversando com o Enio sobre Palmeiras, né? Até falando um pouquinho ao vivo, né? Sim. Vamos montar um time para a Série B, né? Compete a Série B e joga a Libertadores. Compete com vontade a Série B, monta um elenco grande, né? e joga a Libertadores. Esse fazer um limpa lá no Palmeiras, tem muito jogador lá que não merece vestir a camisa do Palmeiras. Principalmente tal de Valdívia. Esse aí precisa mandar um jeito de mandar ele embora urgente. Tá difícil. Vamos falar agora de Brasileirão da Série B, rodada esse final de semana, importantíssima rodada esse final de semana, e vamos para os resultados desse final de semana. Vamos colocar na tela. O Bragantino venceu em casa o Joinville por 1-0. O Bragantino atrapalhou as pretensões do Joinville a chegar perto do G4 definitivamente. O Bragantino está brigando para sair do Z4, né? Do Z4. Eu assisti esse jogo, Nazi. O Bragantino sofreu um sufoco do Joinville muito grande e o Joinville não merecia sair com a derrota. O Bragantino ganhou por pura sorte. Gol de Caiols, dois minutos do primeiro tempo. Isso. São Caetano venceu o Boa Esporte por 4-2. Depois de estar perdendo de 2-0. Boa Esporte Radamés aos 20 do primeiro tempo. Siloé aos 27 do primeiro tempo. Depois, ainda no primeiro tempo, o São Caetano empatou com o Vandinho aos 30, Danielzinho aos 38. Depois Pedro Carmona aos 13 e Danielzinho de novo aos 27 fez a placar 4-2. Avaí venceu o Guarani por 1-0. Gol de Laércio aos 9 minutos do segundo tempo. O Asa perdeu em casa para o Atlético Paranaense por 3-2. O Atlético Paranaense marcou os 3 gols no primeiro tempo. Marcelo aos 22, Marcão aos 23 e Maranhão aos 43. Depois o Rogério Maranhão do Asa diminuiu aos 12 do segundo tempo e Davi Ceará aos 37 do segundo tempo. O Goiás manteve aí a boa performance, venceu o Barueri por 3-0. Egídio, Walter e Dudu Cearense marcaram os gols do Goiás. América Mineiro perdeu em casa para o Criciúma por 4-1. Realmente o Criciúma fez uma partidaça, assisti esse jogo. Nirley aos 19, Zé Carlos 28, Kleber diminuiu para o América, Ozé e Douglas fizeram 4 para o Criciúma. Guará ganhou em casa do Vitória da Bahia, importante resultado do Guará. Jonas Belusso marcou aos 5 do primeiro tempo. América Mineiro empatou com o ABC por 3-3, o Paraná venceu o Ipatinga por 2-0 e o Ceará perdeu para o CRB em casa por 2-1. Volta para o estúdio. Vamos partida por partida, Enio, fazer uma análise desse Brasileirão da Série B. Bragantino
conseguiu a vitória, né? Eu assisti esse jogo no sufoco, chovendo bastante em Bragança, e o Bragantino conseguiu segurar essa vitória aí. Realmente bastante difícil, muito importante o Bragantino para tentar fugir do rebaixamento. Apesar que o Bragantino ainda está na zona de desconforto, né? E o Guarani, se não tomar cuidado, vai encostar também. Faltam duas rodadas, né? O Guarani depois nós vamos colocar a classificação ali, mas você vai ver que o Guarani já encostou no Z4 e hoje está extremamente perigando para cair. Não, para cair. Depois nós tivemos São Caetano, que encostou ali no Vitória da Bahia e no Atlético Paranaense. Tem 2 pontos atrás da Vitória da Bahia e do Atlético Paranaense para entrar no G4, para classificar para a Série A do ano que vem. Venceu o Boa Esporte por 4-2. Vitória, depois da saída do Paulo César Garpegiani, caiu bastante de produção. E o Atlético Paranaense vem vindo numa crescente, deve garantir a vaga. E a briga aí vai ficar feia entre São Caetano e Vitória. Avaí venceu o Guarani por 1-0, o Avaí já está na zona de conforto. E o Guarani louco para entrar no Z4. Louquinho para entrar no Z4. Depois a Asa perdeu para o Atlético Paranaense 3-2, você já falou, o Atlético. Assisti esse jogo também. O Atlético Paranaense fez 3-0 no primeiro tempo, um jogo tranquilo, sossegado. Depois acho que acomodou um pouco, o Asa foi para cima, fez um gol e depois fez o segundo gol aos 37 minutos. E os últimos minutos, o Atlético Paranaense teve um jogador expulso e foi dificílimo o Atlético Paranaense segurar o Asa. Acho que eu estava vendo que o Asa ia empatar o jogo. A Asa, depois o Goiás venceu o Barueri por 3-0, Goiás novidade, já subiu. Goiás matematicamente já está na Série A. Já está na Série A. Quase 40 mil pessoas lá no Serra Dourada. E o Barueri já está rebaixado. Já está rebaixado. América de Natal perdeu o Criciúma por 4-1, assisti esse jogo. É outro time também, é outro time também que vai estar na Série A do ano que vem. Guaratinguetá venceu o Vitória da Bahia, jogo importante, né? Jogo difícil, né? O jogo pro Guará também. O Guará está aí no Z4, aí brigando para sair do Z4. Precisava da vitória e conseguiu vencer um dos líderes aí, dos times do G4. Uma vitória importantíssima para o Guará. América Mineiro empatou com a ABC, 3-3. Paraná venceu Ipatinga 2-0. Também Ipatinga também está rebaixado. E o praticamente rebaixado. Já está rebaixado. Já está rebaixado. Já está. O Ceará perdeu em casa para o CRB. Essa vitória do CRB foi importantíssima. O CRB também está disputando aí para sair do Z4 e conseguiu vencer fora de casa o Ceará. Um resultado muito importante para o CRB. Vamos colocar a classificação do Brasileirão da Série B na tela? Tá aí, Goiás já classificado 74, mas ainda pode perder a primeira colocação para o Criciúma. O título ainda está na briga. Está aberto ainda, de 71. Atlético Paranaense 69. Faltam só 2 rodadas, né, Nazia? Série B. Faltam 2 rodadas. Atlético Mineiro 69, Bahia, Vitória da Bahia 69, São Caetano na cola 67. Depois não tem mais chances de chegar no G4. Joinville 5-9, Avaí 5-8, América de Natal 5-2, América Mineiro 5-1, Paraná 5-48, Ceará 46, Asa de Arapiraca 44, ABC e Boa Esporte 43. Esses já estão fora de perigo. Esses dali para frente está fora de perigo. É um risco muito pequeno. Não tem risco, porque se você pegar... Não, o Guaratinga está ali, ó, 37, ganhar 2 jogos vai para 43. Se eles perderem os outros 2 jogos... Tem razão. O Guaratinga passa o número de vitórias do Guaraná. O Guaraná tem 11 vitórias. Tem razão. Verdade. O Sport e o ABC ainda correm risco. Correm risco. Remoto, mas corre. Guarani 41, Bragantino 38, bem próximos à zona de rebaixamento. E na zona de degola, Guaratinguetá 37, CRB 36, Ipatinga 31, Grêmio Barueri 27. Nós vamos colocar as próximas rodadas. O Jairo, abre nessa mesma tela aí as próximas rodadas, porque a gente já coloca as 2 próximas rodadas na mesma tela, como a gente fez semana passada, né? As próximas rodadas da Série B. Vai sair até já fumaça. Coloca os dois. Vai sair até faísca. Vai sair até faísca. Incrível, né? A Série B muito disputada. Sobe um pouquinho só, isso, mais um pouquinho. Isso, certinho. 37ª e 38ª rodadas, as 2 rodadas que faltam aí para completar. 2, 4, 6, 8, 10. Está completa as 2 rodadas ali. Enio, então vamos por etapa. Atlético Paranaense, Vitória e São Caetano. O Vitória sai para jogar contra o Joinville fora de casa, jogo difícil.
e depois recebe em casa o Ceará, que eu também acho um jogo difícil, porque é um clássico do Nordeste. Eu acho que o Vitória... Aí nós temos depois o Atlético Paranaense, que sai para jogar contra o Criciúma, jogo dificílimo, e depois ele recebe em casa o Paraná no clássico, jogo difícil. São Caetano, ele joga a próxima rodada em casa contra o Goiás, difícil, e depois ele sai para jogar contra o Guarani, jogo também difícil. O Guarani vai tentando sair da rebaixamento. Quer dizer, esses três... pode voltar aqui, Rô, depois a gente volta para essa tela. Esses três confrontos diretos que tem Atlético Paranaense, Vitória e São Caetano, e o Goiás, todos muito difíceis, né? O Goiás é prédio classificado, está disputando o título. Vamos colocar, mas o Goiás... vamos tirar o título, vamos falar só aqui na parte... Sim, mas o São Caetano vai enfrentar o Goiás. Sim, por isso que eu estou dizendo, 3 jogos, esses 3 times, o Atlético Paranaense, Vitória e São Caetano, os 3 jogos dificílimos. Jogos dificílimos. O que você tem de previsão aí? Você quer apostar? Eu acredito. O Goiás, obviamente, já subiu. O Criciúma vai subir. O Atlético Paranaense vai subir. E eu acredito que o Vitória vai subir. O São Caetano vai ficar em quinto. Volta naquela tabela, Juan. Vamos dar uma olhada nos jogos do Criciúma. Falta a tabela da Série B. Depois nós vamos voltar em casa, de novo, viu? Ele joga em casa. Da tela. Ele joga em casa contra o Atlético Paranaense. Vida dura, né? Dura. Jogo duríssimo. Mas sim, em casa. Contra o Avaí. Depois fora de casa. Depois ele tem. Depois ele vai no clássico. Isso, no clássico. Pode voltar, Juan. Juan, não dá para dividir a tela nesse cenário, viu? Não dá. Não dá porque aí você tira o croma do cenário. Que ficar sem tela dividida. Eu acho, né? Mas você tenta aí. São jogos muito difíceis, né, Nazi? Para todos eles. Mas assim, com prognóstico, eu vou falar para você por que desse meu palpite. Se você pegar na classificação, o Vitória e o Atlético Paranaense tem 69 pontos. E o São Caetano tem 67. Só que o número de vitórias do Atlético Paranaense e do Vitória, com relação ao São Caetano, se eu puder pôr a classificação ali de novo, fazendo um favor. Classificação da Série B. Você vai ver que o São Caetano está em 2 vitórias a menos que o Atlético Paranaense e que o Vitória. Então isso, eu acho, por isso eu acredito que num empate aí em termos de pontos aí entre o São Caetano com um desses 2 equipes, tanto contra o Vitória quanto o Atlético Paranaense, o São Caetano vai levar desvantagem. São Caetano tem 19 vitórias. Isso. Atlético Paranaense e Vitória da Bahia 21 vitórias. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, pelo número de vitórias, você acha que ainda ele fica fora do G4? Fica fora do G4. Eu acho o seguinte, ele está tudo embolado e não dá para ter previsão. Não, você pediu um palpite, uma aposta. Eu dei um palpite. Então, na tua cabeça, permanece do jeito que está. Quer dizer, Goiás, Criciúma, Atlético Paranaense, Bahia... não sei se nessa ordem, Vitória da Bahia. Não sei se nessa ordem, mas acredito que o Goiás vai ser o campeão aí da série B. Eu acredito que o Atlético Paranaense, eu acredito que o São Caetano vai passar o Vitória da Bahia. Porque está existindo o seguinte, o Vitória está numa decrescente e o São Caetano está numa crescente. Eu acho que vai mudar aí. Eu acho que classifica Goiás, Criciúma, Atlético Paranaense e São Caetano. Tomara, o futebol paulista, o futebol de São Paulo, os meus irmãos e meus sobrinhos que moram em São Caetano e torcem como segundo time em São Caetano, para nós vai ser uma boa. Tá certo? Ó, só para informar vocês, a Rússia ganhou de 3-0 da República Tcheca com gols de brasileiros, né? Como sempre, todos os times da Europa têm brasileiro, né? E agora só está faltando para fechar as oitavas de finais o resultado de Sérvia e Argentina. Quer dizer, o Brasil joga com o ganhador de Sérvia e Argentina. Sérvia e Argentina. Quem ganhar Sérvia e Argentina vai enfrentar o Brasil. Que inclusive está jogando agora, né? Começou agora ao meio-dia, vai começar, tá para começar o jogo. Isso. Sérvia e Argentina. Então, vamos colocar aqui então, agora o Campeonato Brasileiro da Série C. Tinha que falar um pouquinho da Z lá embaixo, né? Não falamos da Série B. Da B, lá embaixo. Não, então embaixo. Volta aí de novo. Volta a classificação da Série B. Da Série B. Pega fogo lá embaixo. Vamos falar é verdade, o Enio me lembrou, eu estava passando batido para a Série, porque o nosso horário já está
adiantar, nós vamos falar um pouquinho da Série B de novo. Classificação da Série B na tela. Depois da Série B com a Paulista é rapidinho. Esperando lá a moçada. Estou pegando todo mundo de surpresa hoje aqui, né? É bom, Eu né? tiro, vou e volto. A classificação da Série B. Vamos pôr de novo na tela. Você pode dividir, Juan, se você conseguir. Tá aí. Mas tira o croma. Falei pra você, meu irmão. Tinha te dito isso. Então volta só com ela na tela. Isso. Mas não era a rodada. Não é rodada, viu, Juan? Eu pedi classificação. Opa. Agora ficou bom. entorneou o caldo e ficou um efeito lá no fundo. Mas tá bom, vamos em frente. Então, na série, você tem ela na tela? Juan, você deixou sem croma nossa aqui, ó. Você tem a tela do computador aí? Você Que tem beleza, hein, Juan? Ao vivo é assim, viu, gente? O programa ao vivo é assim, improvisação. Mas vamos lá falar da série Z do B, do Z4, dos candidatos ao rebaixamento, tá lá. Tá. Os 3 times aí ganharam os jogos, né? O CRB ganhou, o Guará ganhou e o Bragantino ganhou. A única que perdeu aí na parada foi o Guarani, né? O Grêmio perdeu também, já rebaixado, o Ipatinga perdeu também, já está rebaixado. E a briga mesmo vai ficar entre CRB, Guará e Bragantino e o Guarani que entrou aí. Infelizmente nós já temos um paulista rebaixado e temos 3 paulistas concorrendo aí ao rebaixamento. Quer dizer, vão ter 2 paulistas rebaixados. Com certeza 2 paulistas pelo menos rebaixados, se não correr o risco de ter 3. Então, né, do CRB escapar aí. Lá em cima, ainda com risco, pouco risco, mas ainda tem o ABC e o Boa Esporte, correm um risco. Eu não acredito. Mas deva ficar, apesar que faltam só 2 rodadas, precisamos saber quem é que o ABC vai enfrentar e o Boa Esporte, olhar essa última rodada aí de ABC, Boa Esporte, Guarani, Bragantino, Guará e CRB. Eles se enfrentam na próxima rodada, pra você ter uma ideia. O ABC e o Boa Esporte. ABC e Boa Então vamos ser. Quer dizer, um escapa. Então, e um já fica. Um já fica, mas na última rodada o ABC recebe em casa um clássico América de Natal. Então. E o Boa Esporte. E você acha que o América vai dar mole pro ABC? Pega o Bragantino no último jogo. Olha que jogão. Então, tá vendo? Falando pra você que o ABC e o Boa não saíram ainda. Mas se eles fizerem um joguinho de comadre e empatar, já escapou. E você acha que não vai empatar? Se eles fizerem comadre, empata. Acho que sim. Você tá certo. Esse jogo vai empatar. Esse jogo vai empatar, vai dar 1-1. Então ver. ABC e Boa vai jogar e não? ABC e Boa jogam. Não, então esquece, eles vão empatar, você esquece. Então a briga mesmo vai ser Guarani, Bragantino, Guará e CRB. Isso vai ser uma falta de vontade. Como é que vai ser? Quais os 2 últimos resultados do Guarani? Rapidinho, só para nós. As últimas do Guarani, os 2 últimos jogos. O Guarani no último jogo perdeu, né? Por 1-0. Sim. Pro Avaí. Recebe. E. Quem ele vai jogar? Desculpa, pensei não. O Guarani ele vai jogar fora de casa contra o CRB. Vai jogar fora? Nossa Senhora do céu. E depois termina em casa contra o São Caetano. Nossa, que 2 durezas, 2 pedreiras. Um disputando lá para subir, o outro. O Guarani, vou falar para você. Estúdio, o Guarani, vou falar para você. Ele vai, a tendência. Juan, pode vir para o estúdio. A tendência do Guarani para esses últimos 2 jogos é cair. Um jogo difícil com o CRB lá, o CRB disputando para sair do Z4. E depois o São Caetano com chance do G4. Os últimos 2 jogos aí, vamos lá, Nazi, Bragantino, vamos ver. O Bragantino joga contra o Ceará, lá no Ceará, e termina em casa contra o Boa Esporte. Então o Bragantino tem mais chance. Guará. O Guará joga contra o Ipatinga em Minas e termina em casa contra o Barueri. Guará é o mais fácil para sair. Vai pegar 2 times tranquilos, rebaixados. Ipatinga e Barueri. Eu acho que é por E aí. o CRB? Vai pegar o Guarani? O CRB pega o Guarani em casa e depois termina fora de casa contra o Asa. Contra o Asa. Contra o Asa. Também não é difícil. Não, Alagoas é clássico, Asa de Arapiraca. De Alagoas. Eu acho que o melhorzinho aí para escapar é o Guará. É o Guará. É o Guará. Para escapar aí é o Guará. Com certeza é o Guará. Mas o Bragantino também tem vida boa. Não, 2 jogos difíceis, Nazi. O Bragantino? 2 jogos dificílimos. Vamos pegar aqui de novo o Bragantino. 2 jogos dificílimos, Bragantino. 2 dificílimos. O Bragantino sai para jogar contra o Ceará. Eu acho que não, o Ceará não tem mais nada que almejar no campeonato.
O CRB foi lá e ganhou, né? Acho que o Bragantino é fácil, ele vai jogar contra o Ceará e depois pega o Boa Esporte. Também já vai estar liberado. Eu acho que o Bragantino e o Guará tem 2 jogos fáceis. Quem vai entrar nessa bomba aí vai ser o Guarani mesmo. O Guarani está com o pé na cova. Infelizmente. O Guarani está com o pé na cova. Mas tem a força da camisa do Guarani, né? Eu acho que aí vai poder pesar. Nós vamos para o intervalo ou vamos agora para Então, vamos rapidinho, só mostrar. Ô Jair, você tem a foto aí do time Sub-13 de Penápolis que eu passei no teu e-mail? Campeão do troféu Piratininga, é um troféu promovido pela Federação Paulista de Futsal. Tá aí. Olha lá que beleza. Esse é o time campeão Sub-13 de Penápolis no último final de semana, numa final disputada em Botucatu. Olha lá, a comissão técnica. Comissão técnica. Preguinho, Paulo Sanches. Time Sub-13 de Penápolis, estão de parabéns aí o professor Paulo Henrique Sanches, provavelmente o próximo secretário de esportes de Penápolis na gestão aí do novo prefeito Sérgio Oliveira. Time categoria Sub-13, campeão do troféu Piratininga, promovido pela Federação Paulista da modalidade, venceu o Osasco por 2-1 em jogo disputado sábado, dia 10, no ginásio de esportes de Botucatu. Os gols do time penapolense foram marcados por Leonardo Gabriel e Leandro Alves. Leandro Gabriel foi o artilheiro do campeonato com 10 gols. Pode voltar aqui. Grande abraço. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. Para a volta a gente falar do Brasileiro da Série C, Clube de Campo Lago Azul e Copa Paulista para encerrar aqui Star News Esportes desta segunda-feira, 12 de novembro de 2012. Tem feriadão aí, hein? Tem feriadão chegando aí. Vamos lá. No Brasil, existem vários municípios com risco de epidemia de dengue. Por meio do SUS, milhares de agentes de saúde, treinados como eu, estão nas ruas para o combate. Mas isso de nada adianta se você não participar. Faça a sua parte. Toda hora é hora de combater a dengue. Cuide da sua casa, fale com seus vizinhos e receba bem os agentes de saúde. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Drogaria do Laranja, a drogaria da família completa 20 anos e quem ganhou o presente é você. Além de perfumarias e genéricos, temos ainda remédios gratuitos pelo programa da Farmácia Popular do Brasil. E olha só, que presentão de aniversário especial a Drogaria do Laranja preparou para você. Sabonete íntimo Dermacite 200 ml nas fragrâncias Delicata e Femina por apenas R$ 17,90 à vista cada. Complexo vitamínico Farmaton com 30 cápsulas para você que anda meio cansado, desanimado, com estresse do dia a dia por apenas R$ 43,90 à vista cada. E tem mais, 3 lojas para melhor atender você. Avenida Ossim 150, Avenida Luiz Osório 495 e Avenida Antônio Veronese 521A. Quer mais? Disque Remédios 24 horas. Ligou, chegou, das 7 da manhã até a meia-noite. 3652-3016. Drogaria do Laranja. O nosso presente é ter você aqui. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Pamplona Usina de Negócios possui há 26 anos o compromisso de um atendimento eficiente e personalizado, facilitando assim a vida de todos os seus clientes. Uma empresa polivalente que agrega serviços de administração empresarial, além de assessoria e consultoria nas áreas jurídica, trabalhista e tributária.
Pamplona Usina de Negócios é sua principal parceira na hora de atingir suas metas com confiança, precisão e eficiência que você procura. Pamplona Usina de Negócios, Avenida Cunha Sintra 452, Penápolis. Telefone 3652-2977. Você sabia que dentro da cidade de Penápolis existe um dos mais completos e belos clubes do Brasil? Isso mesmo, e esse clube tem nome e sobrenome. Clube de Campo Lago Azul. Em local privilegiado, atende seus associados com o que há de melhor em estrutura social e esportiva. Com mini campo de futebol, vôlei de praia, cancha de bocha, academia e, para relaxar, uma sauna completa. Um lindo lago para banho e pesca, piscinas, quiosques equipados para você e sua família desfrutar horas de descanso e lazer. Um salão social que atende eventos e festas com segurança e conforto. E tem mais, um bar interno que atende todas as necessidades dos sócios, com refeições e estrutura para sua festa e churrasco. Clube de Campo Lago Azul, o clube da família. Emprega Aqui. Está procurando emprego? Emprega Aqui. Está procurando empregado? Emprega Aqui, onde o seu emprego acontece. Rua Fernando Ribeiro de Barros, 280. Telefone 3653-7920. Estamos de volta, terceiro e último bloco Star News Esportes, sexta-feira, 12 de novembro de 2012. Parabéns, Fluminense, campeão brasileiro de 2012. Muitas felicidades para toda a torcida tricolor carioca em Penápolis e em todo o Brasil. É o que deseja o canal 23. Apesar do Corinthians não estar lá. É pena, mas tudo bem. Não faz mal. Vamos falar agora de Brasileirão Série C. Coloca na tela aí, Juan. Brasileirão Série C. Vamos pegar os resultados desse final de semana. Resultados que classificaram já os 4 times para o acesso. O Luverdense do Mato Grosso venceu o Chapecoense por 1-0. Chapecoense consegue acesso à Série B. O Chapecoense classificou porque no jogo de ida, né, Enio? Isso. O Chapecoense teve o resultado melhor. Vamos pegar o jogo de ida aqui. Jogo de ida, o Chapecoense venceu a Luverdense por 3-0. Tá certo? Depois nós tivemos o Duque de Caxias, que empatou com o Icasa, e o Icasa classificou porque no jogo de ida venceu o Duque lá no Ceará por 2-1. Pode subir um pouquinho aí, Jairo. Isso. O Macaé do Rio venceu o Paysandu por 3-2, mas quem conseguiu o acesso foi o Paysandu, que venceu o primeiro jogo no Pará por 2-0. E tivemos o Fortaleza, perdeu em casa para o Oeste de Itápolis 3-1, e o Oeste já tinha empatado em casa o primeiro jogo por 1-1. Então o Oeste vai estar na Série B de 2013. Oeste de Itápolis. Volta aqui, Juan, para o nosso estúdio. Oeste de Itápolis, uma cidade com aproximadamente 40 mil habitantes. 40 mil, tem no site aqui. E que situação, que coisa maravilhosa. Está de parabéns o pessoal de Itápolis. Itápolis, se eu não me engano, é a terra do proprietário da Volkswagen de Penápolis, do Niltinho. Isso. Que é da Munique Automóveis. Niltinho. O Niltinho. Isso. O Niltinho, um grande abraço. Niltinho, parabéns, você que é de Itápolis, você que está assistindo o Star News Esporte, ou pelo canal da Cabonete ou pela internet, parabéns para você aí. Conseguiu o acesso do time de Itápolis, Brasileirão Série B, que maravilha, né? É uma cidade com, até entrei no site da Prefeitura de Itápolis, a população aí pelo censo 2010, 40 mil habitantes. É uma cidade que tem o citro como primeira economia, né? Citricultura. Agora também a cana,
né? Já deixou de ser a Citrico porque era a maior do Brasil. Hoje já não é mais, já está dividindo entre a laranja, a cana e o limão. Mas eu estou só querendo fazer uma análise, uma comparação, Nazi, porque é uma cidade assim, a trajetória deles, em 2009 eles tiveram acesso para a Série A1, tiveram acesso para a Série A1 em 2000, tem aqui no site deles, 2003, eles tiveram acesso à Série A1. Aí eles foram rebaixados porque perderam 12 pontos por escalar um jogador lá irregular, voltaram para a Série A2. Aí em 2008 eles subiram para a Série A1, entraram na Série A1 do Campeonato Paulista em 2009, estão na Série A1 desde então, fazendo bons campeonatos. Foi campeão do interior no ano passado, 2011, campeão do interior. Em 2010 disputou a Série D do Brasileiro, fez uma boa competição. Em 2011 ficou em quarto lugar na Série D, tirando o Mirassol da disputa, indo para a Série C do ano passado. E agora esse ano, na Série C, voltou a ter o acesso, indo para a Série B, né? Estando aí no campeonato da Série B, um campeonato que vai disputar aí provavelmente com o Palmeiras aí, né, o ano que vem. Então o Oeste Tapes está de parabéns, a cidade de Tapes está de parabéns. Só estou fazendo essa alusão aqui para que a cidade de Penápolis, que tem 60 mil habitantes, tem sim chance de permanecer na Série A1, tem chance sim de almejar novos resultados, novos campeonatos, porque se o Oeste, uma cidade com 40 mil habitantes, tem condições, por que Penápolis não tem? Então, se fizer realmente um trabalho envolvido a cidade, envolver todo mundo, envolver os empresários, os clubes de serviço que nós já falamos aqui, nós temos muita chance de permanecer na Série A1 e de almejarmos aí, buscarmos aí participar da Copa do Brasil, participarmos da Série D do Brasileiro, ou seja, buscar novos campeonatos aí como o Oeste de Tapes. Parabéns aí ao Oeste, parabéns à cidade de Tapes aí pelo acesso. O Oeste vai enfrentar agora a Luverdense de Mato Grosso nas semifinais, porque esses 4 times já estão na Série B, mas irão disputar aí as semifinais para saber quem será o campeão da Série B. Então o Oeste ainda tem chance de sagrar-se ainda campeão da Série B, da Série C, desculpa, ainda agora em 2012. Depende muito da gestão que é feita lá, né? Precisa ver como que funciona a gestão, né? Quem está bancando esse time do Oeste. Porque realmente uma cidade de 40 mil habitantes fazendo esse trabalho é muito difícil. E você percebe que é um trabalho bem feito, é um trabalho bem, quer dizer... Tem um estádio acanhadíssimo, né? Tem um estádio aí muito limitado, um estádio no centro da cidade, inclusive comentado, e até de forma irônica ontem pelo pessoal da ESPN, ao final do programa, né? O pessoal estava dando parabéns, o João Carlos Albuquerque, que é de Brotas, estava lá elogiando o Itápolis, e aí comentaram, o estádio fica no centro da cidade mesmo, né? E é um estádio bastante limitado. Tá certinho. Vamos então agora pegar a Copa Paulista. Pô, vamos pegar para aquela tabela lá, já, a Copa Paulista, aquela dos resultados lá. Copa Paulista teve 2 jogos esse fim de semana, um no sábado e um no domingo. A Ferroviária perdeu em casa no sábado por 2-0 para o Audax, e o Audax está na final da Copa Paulista, Anderson aos 14 e Danilo aos 15. E o Noroeste venceu por 3-1 o Velo Clube. O jogo de ida tinha sido 0-0, venceu por 3-1, e o Audax vai fazer com o Noroeste a final da Copa Paulista de 2012. Audax e Noroeste. Lembrando que o campeão da Copa Paulista tem a Copa do Brasil do ano que vem. Acesso à Copa Paulista. Direito à Copa do Brasil. Isso. Direito a disputar a Copa do Brasil. Rapidamente comentando esses 2 resultados, o Audax, por ter melhor campanha, vai disputar a final, o segundo jogo em casa. Então o primeiro jogo é em Bauru e o segundo jogo é em São Paulo, no campo do Nacional. Provavelmente no campo nacional, é onde o Audax manda os jogos, será o segundo jogo da final. Eu estive com a Rádio Difusora participando do jogo do Penapolense contra o Audax, o primeiro jogo dessa fase passada, e achei o Audax um excelente time, dirigido por um excelente técnico, que é o Antônio Carlos Zara.
E naquela época, inclusive, eu fiz um comentário ao final do jogo dizendo que o destaque do jogo chamava-se Antônio Carlos Zago. Com as duas substituições que ele fez, tirando o lateral direito e o jogador que jogava pela direita, e colocando o lateral direito o Eduardo Ratinho, que foi jogador do Corinthians, e mais um outro rapaz muito rápido na frente, mexeu no time e conseguiu a vitória sobre o Penapolense com essa mexida no jogo, tinha sido o destaque do jogo. E quando o Audax veio disputar o jogo contra o Penapolense aqui, do retorno, o último jogo da fase de classificação, eles pouparam vários jogadores. E eu disse, o time do Audax que veio aqui não é o time que disputou com o Penapolense lá. E aqui o Penapolense acabou vencendo o jogo por 2-0. Aí o Audax foi disputar o quadrangular aí final aí, as quartas de final, contra o 15 de Piracicaba, perdeu em casa para o 15 por 2-1, quando todo mundo já achou que o 15 já estava garantido aí, classificado para as semifinais, o 15 perdeu dentro de Piracicaba para o Audax por 2-0. Ocorreu a mesma coisa agora. A Ferroviária estava ganhando do Audax de 1-0 em São Paulo. O Audax conseguiu empatar no final do jogo. Nós comentamos isso aí na sexta-feira, desculpa, na segunda-feira passada. E aí então, agora, surpreendentemente, o Audax fora de casa, onde a Ferroviária é muito forte, no campo dela, lá em Araraquara, o Audax foi lá e ganhou de 2-0 da Ferroviária. Então o Audax é um time muito forte, o Noroeste vai ter que jogar muita bola para ganhar do Audax. O Noroeste, eu já previa que o Noroeste ia ganhar do Velo, tem mais time que o Velo, o Noroeste. Infelizmente, o Penapolense tinha mais time que o Velo, né? E era para estar aí disputando, aí está aí com o Noroeste, não sei o que seria esse confronto, mas não era para o Penapolense ter sido eliminado pelo Velo, porque o Velo realmente é um time limitado, mas infelizmente o Penapolense não teve uma boa jornada aquele dia, perdeu, e aí deu a lógica do Noroeste. Agora vamos ver o que vai sair dessa final, mas eu cravo aí, pelos 180 minutos, Audax. Daqui a pouco nós vamos falar aqui do Clube de Campo Lago Azul, tá? Vamos mostrar o que aconteceu no Lago Azul esse final de semana. E eu queria mandar um abraço para os aniversariantes de hoje, dia 12 de novembro, que são amigos do Facebook da Star News, canal 23. Professor Evandro Portilho Barbosa, Evandro Tervedo Novaes também, grande Evandro da Escola Montarraiúbe, que trabalhou com a gente na campanha do prefeito eleito Sérgio de Oliveira, foi candidato a vereador pelo Partido da República. Evandro Tervedo Novaes. Alice Pestilho, Tiago Bogo, do Jornal Interior. Tiago, um grande beijo no coração, Tiago, pelo teu aniversário. Ana Carla Galdino, Julian Borges Gouveia, Miguel Perpicelli e Melissa Gobi. Esses são os aniversariantes que estão hoje no Face da Star, que estão fazendo aniversário nesse dia 12 de novembro, hein? Grande beijo no coração de vocês, muita saúde, muita paz, que seus desejos sempre se realizem. Isso é muito importante, né? Que você tenha sempre fé no algo superior. Não é, Jairo? É isso aí, o Jairo Navarro Dias é assim também. Vamos lá, Rua, vamos botar o Lago Azul. Clube da Grande Família. Clube da Família, Lago Azul. Segunda-feira, dia 9 do 11. Sexta-feira, perdão, dia 9 do 11. Troféu Birubiru. Fátima 1, 2 PEC. Gols, Benê para o Fátima e Pedrinho. 2 do Pedrinho para o PEC. Noropel perdeu para Aparecida de 1-0. Clube de Campo Lago Azul. Gol de Oliveira para Aparecida. Depois, Troféu Master. Então, aí dia 11 teve jogo, aí nós não temos esse resultado porque não está atualizado o site. Eldorado jogou contra o Parentes. Troféu Carlão do Som, que é o Master B, partida única. No domingo teve partida na Pong Del Rey, também não temos aí a classificação. Futsal categoria infantil no sábado, dia 10, Barcelona 3, Ajax 2, Lucas 2 gols e Igor 1 para o Barcelona, Davi Lucas 2 gols para o Ajax. Hamburgo 8, Lyon 6, 3 gols do João Pedro, mais 3 gols do Peitão, mais 1 do Bruninho, mais 1 do Marco Antônio para o time do Hamburgo. Rick e Aguinho para o time do Leão. Quantos gols o Rick teve? 5 gols? 5 gols. 5 gols do Rick. Provavelmente, né? Provavelmente, não dá para ver daqui. Bayern 5, Chelsea 2. Gols Chelsea do até no Lago está perdendo no Brasil. Oh meu Deus, Deus ajude que consiga Continue assim no Mundial.
Bruno Reis, 2 gols, Robinho, 2 gols e Curu, 1 gol para o Bayern, Gudão e Vimarinho para o Chelsea. Borussia 6, Real Madrid 2. Gols, 5, perdão. Gols, Matheus Alves 2, Gui Oliveira 2 e João Campos 1 e Murilinho 1 para o Borussia. Lá no cantinho tá difícil de ler, viu? Aí. Isso, Vitinho, agora volta. Vitinho 3 e Vitor Souza 2 para o Real. Campeonato de Futebol Minicampo, categoria Infanto Juvenil Sub-17. Jogos da quinta rodada. Sábado, dia 10, França 7, México 5. Olha lá, deixa eu entrar aqui no Clube Lago Azul, que eu vou ler daqui, senão fica difícil para mim. clubelagoazul.com.br. A gente fica cego. Pode manter lá, né? A gente fica cego, fica velho, então pode manter lá. Pode deixar na tela. Isso. Volta para a tela aí, França 7, México 5. Gols, Leozinho 4, Gu 1, Pato 1 e Bruno Caixa 1 para a França. Kaique 2, Chamanelli 1, Fabiano 1 e Gabriel 1 para o México. Espanha 6-0 no Equador, Sandrinho 3, Danilo 2 e Lundqvist 2 para a Espanha. Holanda perdeu para a Argentina por 3-0, Peraza 2 e Guilherme Sussai 1 para a Argentina. Campeonato de Futsal Sub-39. Troféu Sorriso, classificação final da primeira fase, jogos da segunda fase já. Terça-feira, dia 13, vai jogar Ceará e Portuguesa às 19h15 da noite, às 20h15 Cruzeiro e Guarani. Na quarta-feira, dia 14, Fortaleza Esporte às 19h15, América e Goiás às 20h15. Lembrando a vocês que dia 15 de 11 de 2012 tem a 15ª corrida de pedestre no feriadão, Vanilo José Barbosa. Às 9 horas começa, são várias e várias categorias, várias e várias... Masculino e feminino. Masculino, feminino, não dá para falar tudo. Premiação. Vocês têm que entrar no site www.clubelagoazul.com.br e notícias do lado esquerdo ali do site, você confere tudo que vai acontecer, toda a premiação, todas as categorias. Pode voltar aqui no estúdio. Todas as premiações, todas as categorias. Lembrando a vocês que na sexta-feira nós vamos trazer notícias do CAP. Atualizadas, nós vamos trazer notícias do CAP. Por enquanto, hoje é o que tínhamos para passar para o telespectador e para o internauta que acompanha o canal 23. Enio, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, depois de um descanso em Campos do Jordão. A trabalho, hein? Presta atenção. Ele fala descanso, mas foi a trabalho. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Nazi. Só lembrando que essa meio de semana tem rodada, não tem rodada do Campeonato Brasileiro. É a seleção brasileira que vai jogar quarta-feira contra a Colômbia. E na quinta-feira do feriado tem rodada na Sul-Americana, com 3 jogos aí, finalizando aí, definindo os semifinalistas aí da Copa Sul-Americana. Aí na sexta-feira vamos estar falando tudo isso aí. Sexta-feira estamos de volta e vamos discutir os jogos da próxima rodada com mais afinco aí do Brasileirão da Série A e Brasileirão da Série B. E da Copa Sul-Americana. Grande abraço para vocês, muito obrigado pela presença, grande abraço para o pessoal da nossa técnica lá no estúdio, Jário Navarro, Juan Moreno, que não é tão moreno assim. E o Paulinho Juvenal. O Paulinho Juvenal também está lá, grande abraço para o Paulinho Juvenal, que só sabe dar risada e está triste. Tá triste. É, por que será? Tá triste. Au? Não, tá triste por outro motivo. Palmeiras. Não vamos falar disso. Isso é muito triste. Beijo no coração de vocês e até na sexta-feira, ao vivo, às 11 horas, no canal 23.